Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler 22, 23 e 24 de Segundo Samuel. E aí a gente termina o livro de Segundo Samuel, tá? Antes, vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos dê entendimento, sabedoria para entendermos a palavra de Deus. Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor. E em nome de Jesus te pedimos, Pai, perdão por nossos pecados. Te agradecemos por mais este dia, por estar aqui e ler mais uma vez teu livro sagrado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos conceder essa grande bênção que é poder ler a tua palavra, Pai. E ajude-nos a obedecer, Pai. Ajude-nos a seguir corretamente tudo que o Senhor queira que nós seguimos, Senhor. Nós não fazemos errado, Pai. Ajude para que não erramos, Senhor. Cuide de nós, Pai, porque precisamos muito de Ti. Precisamos muito da Tua misericórdia, Senhor, porque somos pecadores. Não conseguimos, Senhor, sozinhos. Precisamos muito de Ti. Obrigado, Pai, pelo nosso alimento, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus e pela proteção que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Pai. Peço ao Senhor que ajude-nos e dê-nos, Senhor, entendimento e sabedoria para entender a Tua palavra, Pai. E peço ao Senhor que abençoe a todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos, irmãs e pastores, Pai. Que o Senhor abençoe e proteja cada um, Senhor. E oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Então é 22 de Segundo Samuel, tá? Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Amém. Deus é o meu Salvador. Aleluia, é mesmo. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor. Eu pedi que ele me ajudasse. Assim como Davi, eu também. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me protegeu, me ajudou, me perdoou e está sempre junto comigo, me ajudando, me sustentando. Glória a Deus, né? Então, no meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo, ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram. Porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da boca saíram brasas e fogo devorador.
ele abriu o céu e desceu. O Senhor, ele é amor, né? Mas também é fogo consumidor. Então, as pessoas que não obedecem, não aceitam, né? Fazem um monte de coisa errada. Então, ele é fogo consumidor. Com uma nuvem escura debaixo dos pés, voo nas costas de um querubim. Voo nas costas de um querubim. E viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor, com o relâmpago. Brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. E com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e, furioso, trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. O Senhor nos ama, né? É muito amor. É muito amor. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. Aqui Jesus que foi perfeito, né? O Senhor Jesus é que cumpriu tudo. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa, porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Eu posso falar, gente, que passei por muita coisa. Eu sofri muito, com muita inveja. Eu era gerente em cada loja que eu passava. Deus me ajudava e eu levantava a venda da loja. Cada loja que eu passava, eu aumentava. Se a cota era 50 mil, o Senhor sempre me ajudou e eu sempre vendia mais. E eu conseguia organizar toda a loja, deixava tudo arrumadinho. E as pessoas tinham inveja de mim. E sempre falava alguma maldade para os meus superiores, né? Que seriam supervisores, porque eu era gerente. E aí o meu superior me tirava daquela loja que eu já tinha arrumado e estava com o meu quadro de funcionário tudo perfeito, eu estava vendendo bem, me tirava de lá e me jogava numa outra loja.
e tava uma bagunça, tudo bagunçado, sujo, e não tava vendendo, gente roubando. Foi muito sofrimento. Eu chorei muito, muito, muito mesmo aos pés do Senhor. E eu ia para essa outra loja e lá o Senhor me sustentava e eu dava a volta por cima. Começava por limpar tudo, a sujeira que tinha e mandar todos embora, os funcionários que roubavam. E botava tudo em ordem a casa, começava a vender bem. Aparecia outro que queria o meu mal. E assim foi. Foram 15 anos nessa batalha. Sempre alguém tentando me derrubar. Sempre. Mas o Senhor, Ele foi muito fiel. Muito fiel. O que nós não somos, né? Mas o Senhor é muito fiel. Ele me sustentou em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Fui mandada para uma loja pequenininha. Eu estava numa loja grande e ganhava comissão. Então, quanto mais vendia, mais eu ganhava, né? E eu estava na loja grande, estava perfeita, estava vendendo muito bem. E inventaram alguma coisa de mim que eu não sei o que foi. E o supervisor me tirou dessa loja. Era bem quase que final de ano, sabe? Tipo, acho que era novembro, mais ou menos, quase o final. E eles me mandaram para uma loja que era metade da loja que eu estava trabalhando. Essa loja não vendia nada, era muito ruim. Era uma loja de esquina e era ruim mesmo, sabe? Tava tudo bagunçado, não cabia as roupas, era tudo amontoado. Era uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, viu? Eu sei que eu chorei quase a noite toda. Mas fui para lá, né? Obedeci. E fui, comecei a trabalhar, limpei tudo, arrumei tudo. E as meninas, os meninos que trabalhavam, sempre começou, eu sempre gostei de trabalhar sempre em união, todos juntos. Eu aceitava as ideias, o que era bom eu aproveitava, o que não era eu descartava. E nunca fui de maltratar ninguém. Trabalhava comigo, eu era muito justa, muito brava, gostava de tudo na risca, mas boa. Lá dentro eu era simplesmente gerente, mas lá fora eu era amiga. E a gente separou bem isso. E nós demos a volta por cima nessa lojinha, gente. Vocês não têm ideia. Uma loja tão pequena, me deram uma cota para fazer. Chegou no final do ano, me deram essa cota para fazer. E eu aproveitei, ela tinha um lado que não vendia, era muito ruim. E eu aproveitei, o Senhor me veio e me ajudou. Era uma de esquina, assim, eu aproveitei a esquina dela todinha. O que eu fiz? Eu coloquei de um lado, eu coloquei camisa, calça social, calça jeans, cueca e meia. Eu fiz assim uma coisa bonita, sabe? De um lado, o lado que menos vendia, que não vendia nada, era muito ruim. Eu coloquei todas essas peças que eu falei. E do outro lado, eu coloquei todas as outras promoções que tinha, que era uma diversidade de mercadoria. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Foi muita bênção na minha vida. Eu vendi 25% a mais da cota que eles me deram. Ou seja, eu vendi mais do que a loja que eu estava antes. Porque quem foi para o meu lugar foi o que fez alguma fofoca de mim que eu não sei o que foi. E essa pessoa foi para lá e ela não conseguiu vender. Não foi minha culpa. Eu não fiz nada, não falei nada. Mas eu consegui vender na loja pequena, onde o Senhor foi comigo e me sustentou. Então eu vendi muito, muito. E chegava 11 horas da noite, nós estávamos ainda arrumando a loja. Para o dia seguinte, tinha que estar tudo arrumadinho. Uma vez chegou a supervisora lá, era quase meia-noite, às 11h40, o Marcos estava me esperando. E nós estávamos terminando de arrumar e embalar as camisas. Ela chegou e falou para mim quanto que eu tinha vendido, né, naquele dia, porque a loja estava muito arrumada. Estava tudo muito arrumado. Ela falou, você vendeu pouquinho, né, porque tá tudo muito arrumado, que eu passei na loja 104 e tava uma bagunça. E lá não vendeu muito, mas tava uma bagunça. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu vendi tanto. Ela falou, você tá brincando?
Você vendeu o dobro que a loja 104? Vendi o dobro que a outra loja, uma loja grandona. Eu vendi o dobro, vendi muita camisa, muita meia, muita cueca, muita calça jeans, que era preço mais elevado, muita calça jeans, muita calça social. Olha, não sei de onde que o Senhor tirou tanto homem e mulher para mandar ali para comprar. Mas que eu vendi. Passei o mês todinho de dezembro trabalhando muito, mas vendi, gente. Então, eu já passei muito na minha vida, mas o Senhor me sustentou muito. Glória a Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor, que me ajudou demais. Agora, deixa eu ver onde foi que eu parei, né? Comecei a conversar e esqueci, né? Aqui. E porque sabe que não sou culpado de nada, tá? Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me das força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Foi isso que o Senhor fez comigo, tá? É uma coisa assim que eu já era protegida por Deus mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu conhecia por ouvir falar. Mas hoje, Ele está aqui, ó. E dentro de mim, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Aleluia, é o único. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Olha, sim, eu, mais que ninguém, falo que sim. E foi isso que o Senhor fez comigo. Eu não sei de onde eu tirava tanta força, tanta inteligência para em uma loja pequena eu conseguia colocar mercadoria de uma carreta, 2, 3 carretas, eu conseguia enfiar tudo lá dentro e vendia muito. Então, não era coisa minha, é coisa do Senhor, né? Pode ter certeza, gente. Tu, ó Senhor, me deste o escudo e salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. E eu não caí nenhuma vez. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda. Nunca o Senhor deixou eu cair. Fui perseguida sim, mas o Senhor não me deixou cair. Só tenho a agradecer ao meu Deus. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Se a pessoa não tem Deus, uma pessoa maldosa que faz mal e ao invés de trabalhar, né, dá o duro que nem eu fiz, eu trabalhava, sempre fui muito trabalhadeira. Chegava cedo, era para abrir às 9, 8 eu já estava na loja. Não era puxar saco, era trabalhadeira, eu estava ganhando para isso, eu tinha que trabalhar. E então o Senhor, ele socorre aqueles que é dele.
né? Que o respeita, que trabalha, que ganha seu salário dignamente. Clama o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha, é a nossa rocha, né? Anunciem a grandeza do poderoso Deus, que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Nunca precisou de me vingar de ninguém. Nunca voltei atrás e falei, olha, eu não sei o que eu fiz, por que eu estou pagando, mas eu nunca falei nada. Eu ia para onde me mandavam ir lá, eu dava a volta por cima. Trabalhando, limpando, o dia inteiro. E o Senhor me sustentou. Hoje eu sei que foi o Senhor, né? Hoje eu tenho entendimento e sei. Só tenho que agradecer, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter me cuidado tanto. Louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do poderoso Deus. Salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. Pagãos são todos aqueles que não eram israelitas, que não aceitavam o Senhor Jesus, né? A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém, né, gente? Eu terminei aqui o 22, nós vamos para o 23. Eu vou aqui ligar o ventilador que eu tô com calor. Um instantinho. Gente, eu tô aqui no escritório do meu filho. E ele me empresta para eu fazer minhas lives, tá, gente? Louvado seja Deus pela vida dele. Vamos ao 23, segundo Samuel 23. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: a folhinha da minha Bíblia é tão fininha que eu quase que eu não consigo folhear. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Deixa eu ver onde eu parei aqui para pegar o... Compôs as belas canções de Israel, disse Davi. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça,
que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol, numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. E é assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Basebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo, ou Dodó não é porque não tem acento, é Dodo. Filhos de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus e se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. O Senhor sempre venceu as batalhas, né? As guerras, sempre Senhor dos exércitos, né? O Rei dos exércitos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, os filisteus, Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, três do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteu acampava no Vale dos Gigantes. Nesta época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou.
ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou líder do grupo. Mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode. Eles de Pelete. E Pelete, Ira, filho de Pelete. Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote. Cada nome, né, gente? Muito difícil, né? Anatote. Mebunai, de Uza, Salmon, o Anoita, Maaraí e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abi Albon, de Arabá, Azemavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom. Os filhos de Jacém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filho de Sarar. Elifelete, filho de Acasbai, de Maaca. Eliã, filho de Aitofel, de Gilo. Enzro, de Carmelo. Paarai, de Arabe. Igal, filho de Natã, de Zoba. Bani, do território de Gade. Zeleque, de Amon. Naaraí, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia. Ira e Garebe, de Jatir e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Vamos a 24, gente. É os nomes difíceis, né? Mas temos que ler tudo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vai e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por toda a tribo de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora.
e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Essa pergunta ele fez para o Davi. Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então, eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale do território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para servir para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: Ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Vou tomar água e já volto à leitura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Nossa, já pensou? Aí Davi respondeu: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. É verdade, melhor ser castigado por Deus do que por homens. Não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem a pena de nós. Pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu
o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus o Senhor: Só eu sou culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: Suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados, como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e oferta de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. E nós terminamos também o livro de 2 Samuel, tá? O próximo livro vai ser Reis, tá? Agradeço a Deus por mais esta leitura, que o Senhor nos abençoe, que venha outras, né? Que seja abençoada, que nos abençoe sempre, para que possamos estar sempre prontos para cumprir a pedidos do nosso Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, viu?